Shalom, meus irmãos, que a paz na terra seja com todos. Hoje eu estou com minha outra filha, essa aqui é a Yardenete. Shalom. Né? E hoje a gente vai falar sobre o Hametz, vamos falar sobre os pães sem fermento. Mas antes de começar, como a gente começa sempre, né? Com o Shema Israel, certo? Shema Israel, Shema Eloheinu, Shema Echad, Waita, Et Shema Eloak, Afkar, Lebabak, Afkar, Navshak, Afkar, Meudag, Waio, Adevarem, Aele, Esha, Anonki, Ansabak, Aion, Alebabak, Ushanentima, Lebanek, Udabeda Bima, Avshivtak, Babetek, Avliktak, Baderek, Bashkabak, Kiov Kilmak, Ukashatima, Taledek, Waio, Altatafot, Benenek, Ukatatima, Mazuzot, Betek, Wafsharek. Que o Eterno te abençoe e nos abençoe neste dia. Onde vai falar sobre o Hametz. Nós estudamos hoje sobre o que? Sobre os pães sem fermento, os pães são fermentados. Né? Olha só, o que significa o fermento? Significa o Hametz, que é fermento em hebraico. No hebraico, são alimentos com fermento proibido no Pessa. O Hametz, né? Os israelitas não podem possuir o quê? Não pode comer ou se beneficiar do Hametz durante o Pessa. Não se pode comer comida fermentada durante o Pessa. Não pode, né? Não pode. Então, este mandamento ocorre várias vezes na Torá. E o castigo por comer o Hametz no Pessa é o Karet. Karet, ou seja, um pecado pesado. O Karet, segundo a Torá, a forma de punição de pecado é mencionada na Torá. A palavra Karet é derivada do hebraico cortar, ou Karat. Significa cortar, ser expulso, eliminado dali. Então, o Karet ou Karat significa ser expulso, chipado dali. Mas a palavra Karet pode significar não necessariamente corte físico da vida, mas também sim a exclusão da alma deste mundo ou a negação de uma parte no mundo vindouro. Ou seja, se a pessoa tem o seu Hametz, né, seu fermento na sua casa, come comida fermentada no dia da Pessa, no dia, se ela for desobediente, lógico, no dia quando ela morrer, para onde ela vai, ela será o quê? Julgada, ela não irá para o Edom, o Edom onde estão nossos patriarcas, né? Portanto, é o quê? É imprescindível muito cuidado e não consumir ou possuir o Hametz nesse período. Né? O castigo do Karet por comer o Hametz é um dos níveis mais altos, de castigo na Torá. Portanto, durante o Pessa é proibido comer o Hametz. Tá entendendo? Então é muito perigoso, senão você pode estar desafiando a ira divina. E é aquela coisa, o Eterno diz, terrível é cair na mão do Eterno. Né? A gente vai falar um pouco mais, eu estou com a minha colinha aqui na mão, para não errar, né? Sabe como é que é, né? Então, mas o que é realmente o Hametz? Você sabe o que é o Hametz? Você sabe o que é o Hametz? O Hametz, ele é o quê? É um produto oriundo de 5 tipos de grãos que, quando combinado à água, deixa o quê? Deixado cru por um curto período, ele fica o quê? Fermentado. O Hametz, se você deixar misturado ele com água, por muito tempo ele fermenta e aí se torna o quê? Pecado, errado, né? Então a palavra Hametz é uma adjetivo relacionada ao pão fermentado, ou seja, uma panificação, a fabricação de pães com fermento, né? Por isso é perigoso nesse período ter algo fermentado na sua casa. Então o Hametz, né? O Hametz, o substantivo relacionado à palavra Hametz é Hametz é o processo de fermentação ou de
de boloramento, de inchaço da massa. Então, rimutz, ou rimutz, ele é o que? Processo de fermentação. É cognato em aramaico. O aramaico significa fermentar, fermento. E a palavra árabe, hametz, ou hamet, significa azedo, ou tornar-se ácido. Então, esse em árabe significa azedo ou ácido. O hametz, essa raiz, se refere à acidez, no hebraico. Pois a palavra hometz, tem vontade de falar, hometz, né? Hometz significa vinagre. Hometz significa vinagre. E a palavra rumotz significa azedo. Então, rumotz significa azedo, tá? Então, se você tiver com alguém e dizer, meu irmão, tu é um rumotz, você é um azedo, né? A fontes relacionadas à Torá. A Torá tem vários mandamentos relacionados ao Hametz durante o Pêssach, né? O mandamento de remover todo o Hametz da casa está lá em Shemot 12:15, que diz o seguinte: 7 dias comereis, pois asmo, ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comeu pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Ou seja, se alguém for pego, né, comendo hametz, fermento, no dia do Pêssach, aquela pessoa vai acontecer o quê? Ela vai ser o quê? Vai ser cortada do meio do povo. cortada do meio do povo. Infelizmente, ela não fará mais parte do nosso convívio. Por quê? Porque ela foi uma pessoa rebelde. E uma pessoa rebelde não permanece no meio do povo. Diga isso para Corá e Datão, no que deu, né, na rebeldia deles. Não possui o hametz em seu domínio. Ou seja, eu não posso ter o hametz dentro da minha casa, nos domínios da minha casa. Por quê? O que diz lá em Shemot 12:19? Em Shemot 12:19 tem uma proibição que o Eterno fala. Ele mostra que é proibido você ter até nos domínios. Lá em Israel, só para você ter ideia, no Pêssach, dias até meses antes do Pêssach, eles, como vou dizer, eles pagam a uma comunidade que fica do lado, se não me engano, não sei se é Israel, não recordo, um povo dali de Israel, eles vendem todo o fermento, ou então deixam guardar no país vizinho, para não pecar naquele dia, durante as festividades. Israel, entendeu? Quem se dá bem é o povo vizinho que vai guardar, né? Que cobra, né? Para ser guardado o hametz, o fermento, durante esse período do Pêssach. Então, em Shemot, fala o seguinte, quer ler? Olha aqui. Lê bem na Torá, o que diz aí? Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Então a lei é para quem? Tanto para o estrangeiro como o natural. Tanto para o estrangeiro como para o natural. Ou seja, só ele estar dentro de Israel, só ele estar em tua casa, aqui no Brasil, você ser guardador da Torá, já é um perigo. Já vou dizer, olha, nesse período nós não temos nada de hametz, não temos biscoito, não temos pão, não temos nada que tenha com fermento. Tudo aquilo que leva a fermento, até a cevada. Até a cevada, ela também está fermentação, nós não temos em casa. O Devarim 16:4 diz: levedado não aparecerá contigo por 7 dias em todos os teus termos. Também da carne que matares à tarde, no primeiro dia, nada ficará até amanhã. Então, o hametz não pode estar na sua casa. Você vai olhar na sua casa, tem um biscoito que é fermentado, ou você pode doar para alguém, ou você pode guardar na casa de um parente que não guarda a Torá, entendeu? Desde que ele não esteja dentro da sua casa, ele não pode estar dentro da sua casa. Não comer hametz ou alimentos que contenham hametz. O que diz aqui a Torá em Shemot 13:3? Pode ler para mim? Vai ler aqui. Agora tem um que vai ler. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Criador vos tirou daqui. Portanto, não comereis pão levedado. É ordem de quem? De Moisés? De Moshe, que apareceu com ele? Não. É ordem de quem? Do Criador. Do Criador. Ele mesmo diz: portanto, não comereis pão levedado, porque saíste com pressa do Egito. Entendeu? Olha só, em Shemot 12:20, diz o seguinte: nenhuma coisa levedada, esse milkshake aqui está caindo,
Em todas as vossas habitações comereis pães ázimos, ou seja, nenhuma coisa, mas é nenhuma, nem um grão, nem um migalha, nem um fiapinho, nem nada, entendeu? Entendeu o recado? Não estamos dizendo nada de Hametz na sua casa. Em Devarim 16:3, esse meu óculos do Silvio Santos que não me deixa quieto, 16:3 diz: nela não comerás levedado, 7 dias nelas comerás pães ázimos, não são fermento, pão de aflição, porque apressadamente saíste da terra do Egito, para que lembre-te do dia da tua saída da terra do Egito, todos os dias da tua vida. Então não se pode comer nada levedado. Está entendendo? Nada se levedado. Nada mais nada, nada mesmo. Está entendendo? Olha só, o que devemos remover? O que devemos remover da casa? O que devemos remover? O Hametz. O que tem de Hametz? Olha só, a posse do Hametz ele é permitida até a véspera do Pêssar, até os dias antes do Pêssar é permitido. Quando devemos remover todo o produto que contém 5 espécies de sementes que compõem o Hametz. Existem 5 espécies que contêm o Hametz. Somente após o último dia do Pêssar, após os 7 dias da festa, que podemos, né, terminar a festa, aí você pode comer coisa fermentada, né, aquela coisa toda, que não tem problema nenhum. Mas no dia da festa, durante a festa, não se pode. Você pode antes e depois, mas no tempo da festa você não pode, entendeu? Olha, somente após o último dia do Pêssar, após 7 dias da festa, que podemos novamente ter o Hametz dentro de casa. Então, Shemot 13:6 diz: 7 dias comerás pães sem fermento, e ao 7º dia virá festa para Shem. É uma festa para o Eterno, não é para você, não é para mim, é para o Eterno. É o dia que nós afligimos nossas almas, um dia que nós lembramos quando nosso povo passou no Egito. É um período que você e eu, né, medita na nossa vida e sabemos que o pecado anda ao redor, fermento da desobediência, né? Olha só, outra coisa que diz o seguinte: limpamos a casa e removemos qualquer vestígio de camas em nossos lares na véspera do Pêssar, quando também faremos nossos mais altos. Ou seja, nesse dia você dá uma geral na sua casa, antes de começar o Pêssar. Daquela limpeza, procura onde é que tem coisa fermentada, procura tudo que tiver a ver com fermento, você vai fazer o quê? Tirar dali, certo? Uma vez importante, todas as frutas, grãos e gramíneas, por exemplo, aderem naturalmente à levedura, silvestre e outros micro-organismos, né? Essa é a base, vou dizer, de todos os processos históricos de fermentação na cultura humana que foram utilizados para quê? Para a produção de cerveja, de vinho, pão, entre outros produtos. Então, todo esse tipo de fruto que faz a fermentação não se pode. Então, não está sabendo, né? Então, porque o Hametz dos 5 grãos é o resultado de uma atividade enzimática, né? Eu estou dando aula de biologia aqui para vocês, biologia. Microbiana natural, ou seja, causada pela exposição do amido de grão que não foi esterilizado, ou seja, pelo cozimento da água. Ou seja, esse aí que entrou em contato com a água, se deixou muito tempo estar fermentado. Que não foi, não vai entrar em contato com o fermento. Isso faz com que o amido dissolvido fermente e se decomponha em açúcar, que depois se torna nutriente para as leveduras naturalmente contidas. Ou seja, se você pegar um produto desse aí, começar a misturar e deixar por muito tempo, ele vai levedar. Aí não pode ter. Então, quando você for fazer o seu mazá, tome cuidado. Seja rápido, seja ligeiro, não deixe a massa pegar o ar e depois ela virar, né, um fermento, aí virar caramba. E outra, não deixe o mazá queimar. Não pode. Entendeu? Olha só, um efeito colateral típico desse fermento biológico é o crescimento das leveduras, que adere naturalmente na mistura que produz dióxido de carbono gasoso a partir da glicose, que faz com que a massa fermentada suba e se torne cada vez mais ácida. Então, por em contato com essas coisas, torna-se a massa o que? Mais ácida, mais levedada. Aí não vai dar certo, você não pode ter, então você pode comer. Então, toma cuidado, todo cuidado nesse dia é pouco, certo? E eu vou falar quais são os grãos, quais são os 5 grãos do Hametz. O trigo, em hebraico, ritim, né? A espelta, que em hebraico é kuzmin. A cevada, meu pai, é cevada. Vai dar certo. Seorim, aveia, não pode ter nada de aveia, que é o shibolet shual. Nossa, nome chique, ó. Shibolet shual.
Eu botando no meu filho, chocolate sual. Chocolate! O centeio, que em hebraico é o chipon, né? Centeio ele parece com aveia. Ele parece com aveia. Então não se pode ter esse 5 aí, certo? Atenção, presta atenção. Olha só, nenhum dos 5 grãos que podem ser consumidos durante o período das 7 festas, nem produto fabricado com tais sementes. Você não pode ter esses produtos na sua casa no período da festa. É importante o quê? É importante comentar que quando qualquer outro grão cultivado nas regiões climatizadas mediterrâneas onde você mora, ou de Israel, ou lá em Iraque, ao ser exposto à água, ele começa a fazer o quê? A decair e apodrecer. E esse produto não é chamado de remoto, mas sim de sirahon, ou seja, podre. Né? Olha só, sobre fermento. Fermento ou bicarbonato de sódio não são hametz. Porque ele não está misturado, está separado. Só basta eles se juntarem, aí se tornam hametz. Certo? Pelo contrário, os grãos fermentados aqui são então, os grãos que estão misturados. Tem aquela massa que vem com fermento, massa de trigo que vem com fermento, aquela não pode ter. Porque o fermento já está ali dentro. Mas se entrar em contato com água, ela vai inchar. Existe uma massa de trigo que é sem fermento, que aí você pode usar essa. Então, eu tenho um pó químico em casa, mas ele não entrou em contato com outra coisa, tudo bem, certo? Mas eu aconselho você não ter nada de fermento em casa para precaução, entendeu? Que é bem melhor. Olha só, aqui ó, portanto é aceito que o fermento comum, e não estamos falando do hametz, seja usado na fabricação de vinho. Ou seja, você pode usar um fermento comum, como eu falei, um trigo sem fermento, ou um trigo que não. Qualquer trigo, qualquer coisa que não tenha fermento, você pode usar no dia do Pêssar. Da mesma forma, o bicarbonato de sódio pode ser usado em receita de assado de Pêssar, feito com farinha de matzah e em bolo de matzah. Então, o bicarbonato pode ser usado, mas sem deixar o produto da fermentação. É que uma vez que as matzot usadas nessas receitas já está assado, o grão não tem como fermentar. Então, quando você prepara o matzah, aquele produto já não vai fermentar, porque vai ser uma massa sequinha, né? Sequinha, durinha, e ela não vai fermentar, ela não vai inchar. Tá entendendo? Então, esse é o hametz, entendeu? O hametz é produto com fermento. Então, espero que o Eterno tenha te abençoado, né? Sobre tudo. E a participação da minha filha, já que no outro vídeo teve minha outra filha mais nova, essa aqui é minha filha do meio, e a Ardanete. É um vídeo curto, certo? Para te mostrar o que nós fazemos no Pêssar, então nós nos preparamos, nos purificando. Nós temos nossas rezas, nós temos as orações, nós temos as canções que fazemos, né, nesse dia. Você quer falar mais uma coisa sobre o hametz? De alguma festividade? Você lembrar alguma coisa? Quer dizer alguma coisa pro pessoal? Só tome cuidado na hora de fazer. Tome cuidado na hora de fazer. Curto e direto. Então que o Eterno abençoe vocês e desejamos a vocês desejar, como hoje é uma sexta-feira, desejar para quem vai fazer o Shabbat, um feliz Shabbat. Então nós temos Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.